Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kids Channel e este é mais um vídeo da nossa nova série aí, o nosso curso de matemática para eletrônica. Estou trazendo hoje o conteúdo sobre os múltiplos e submúltiplos do sistema internacional. É muito interessante você dominar os múltiplos e submúltiplos, pois trabalhamos direto com eles em nossos projetos de eletrônica. Muitas vezes a representação de um número fica mais agradável, mais inteligível quando utilizamos os múltiplos e submúltiplos do sistema internacional. Você trabalha com componentes eletrônicos, trabalha com parâmetros como tensão, corrente, frequência, entre outros. Você vai aprender hoje todos os que vamos precisar para os projetos. Já deixe like no vídeo. Se quer que esta série tenha cada vez mais vídeos com mais frequência, também comente aqui embaixo, deixe o seu parecer se gosta deste tipo de conteúdo. Lembro você que este vídeo é um oferecimento da nossa loja online wrkits.com.br, primeiro link da descrição, faça o seu cadastro, tem produtos para você, kits de desenvolvimento, apostilas, tutoriais, certificados dos cursos online. E falando em cursos, tem os nossos cursos Hotmart aqui na descrição também. Invista no seu conhecimento, amplo conteúdo de primeira para você conferir. Vamos para o vídeo? Segura aí! Aqui está a tabela dos múltiplos e submúltiplos do nosso sistema internacional de unidades. Vamos trabalhar com a maioria deles na eletrônica, certo, galera? Por isso é interessante você saber, conhecer todos e o porquê de utilizá-los na realidade. Então vamos começar aqui pelos múltiplos. Nós temos o valor 10 na 24 aqui, que significa 1 vezes 10 na 24, ou 10 elevado na 24, que é o iota. Então este é um valor gigantesco. Nós temos o 10 na 21, que é o zeta, o 10 na 18, que é o hexa, com E. 10 na 18, hexa. Você já ouviu falar em hexabytes, provavelmente. O 10 na 15 é o peta, o 10 na 12 é o tera. Então, um HD de 1 tera significa 10 na 12. 10 na 12 é o trilhão. Então, é 1 trilhão de bytes. Para não representar aquela quantidade enorme de zeros, nós utilizamos a notação 10 na 12 ou utilizamos o seu múltiplo, que se chama tera, que é representado por um T maiúsculo. O que você vai ouvir bastante na eletrônica também é o giga, que é o 10 na 9, também na informática, gigabyte, mas na eletrônica também gigahertz, por exemplo, que é bilhão. 10 na 9 é 1 bilhão, ou giga, representado pela letra G maiúsculo. Outro que ouvimos bastante é o mega, que é o 10 na 6. 6 zeros é milhão. Então, 10 na 6, 1 milhão, ou se diz 1 mega, ou utiliza o M maiúsculo. Frequência de megahertz. Resistores de mega ohms. Então, é 1 milhão. Nós temos também o quilo. O quilo é bastante conhecido. O quilo é 10 na 3, que é a multiplicação por 1000. Utilizamos um K minúsculo para este múltiplo, que é o quilo. 1 kΩ, 10 kΩ, 2 kHz, 3 kHz e assim por diante. Tem também o 10 na 2, que é o hecto, o H minúsculo. Esse na eletrônica não aparece muito. Nós temos o deca, que é o 10 na 1, que é representado por um D e um A minúsculos. Então estes são os múltiplos. Para representar números muito grandes, é muito comum utilizarmos os múltiplos. O que mais vai aparecer na eletrônica propriamente seria o quilo, o mega e o giga. Como você deve imaginar, você já deve ter escutado bastante. E aí temos os submúltiplos. Os submúltiplos são utilizados para representarmos números muito pequenos. Então, 10 na menos 1 é o mesmo que 1 dividido por 10. É o déci, representado pelo D minúsculo. O 10 na menos 2 é 1 dividido por 100, que é o centi, representado por um C minúsculo. Esse você usa com frequência, o centímetro. Perfeito? O 10 na menos 3
é o mili, representado por um M minúsculo. É comum falarmos em indutores com indutâncias de 100 mH, por exemplo. Que mais? O micro aparece bastante quando falamos em capacitores. O micro é 1 sobre 1 milhão, 10 na menos 6. É representado pela letra grega, o mu, que é esse símbolo que parece um uzinho, mas na realidade é um M de mu. Representamos o micro. Capacitor de 10 microfarad, 1 microfarad. Corrente de 10 microamperes, 50 microamperes, ouvimos bastante falar. 1 dividido por 1 bilhão é o 10 na menos 9, que é o nano, representado pela letra N minúsculo. Capacitor de 100 nanofarad, capacitor de 10 nanofarad, uma corrente de 50 nanoamperes, por exemplo, é uma corrente ínfima, caso falando em corrente elétrica, mas surge aí dispositivos que tenham este consumo, por exemplo, tecnologias modernas. Tem o pico, P minúsculo, que é 10 na menos 12, que é 1 sobre 1 trilhão. Capacitor de 100 picofarad, por exemplo, você ouve 470 picofarad e assim por diante. Aí tem outras que não vamos ver com muita frequência na eletrônica, que é o femto, que é 10 na menos 15, F minúsculo, o ato, que é 10 na menos 18, A minúsculo, o zepto, 10 na menos 21, Z minúsculo, e o iocto, 10 na menos 24, que é um Y. Então nós trabalhamos sempre imaginando a unidade no sistema internacional, ampere, volt, hertz, henry, farad, ohm, e atuamos com múltiplos e submúltiplos dependendo da situação. Por exemplo, os capacitores, para termos uma capacitância de 1 farad, teríamos que ter um capacitor imenso. Então é comum nós trabalharmos com submúltiplos, pois a capacitância é sempre inferior à unidade propriamente dita. Por isso que você vai ver muito microfarad, nanofarad, picofarad, etc. E aí, para entender o trabalho aí com a potência, você tem aqui uma tabela que mostra o valor representado com as vírgulas aí. O 10 na menos 6, nós temos as 6 casas depois da vírgula aqui. Então, 0, 0, 0, 0, 0, 1, que é um micro. 10 na menos 5, nós temos 5 casas depois da vírgula. 10 na menos 4, 4. Na menos 3, 3. Na menos 2, 2. Na menos 1, 1. 10 elevado na 0 é o próprio 1, que seria o nosso valor da unidade mesmo. E aí os múltiplos, nós temos o 10, 100, o 1000, o 10.000, o 100.000, 1 milhão e assim por diante. 1 bilhão, 1 trilhão. E aí, para representar, nós temos essas regrinhas aqui. Este PDF eu deixo de novo para download aqui na descrição. Não se preocupem em anotar. Eu já deixei ele na primeira aula de matemática, só que ainda não havia explicado para vocês a parte de múltiplos e submúltiplos. Então, baixe o PDF e leia com calma aí para revisar o conteúdo. Então, nós deslocamos 3 casas para a esquerda quando nós queremos multiplicar o número, como você vê aqui, 4.500, 4,500, vírgula deslocada 3 casas à esquerda, eu coloco 10 na 3. Vírgula deslocada 4 casas para a esquerda, eu coloco 10 na 4. Uma casa para a esquerda, eu coloco o 10 na 1. E para a direita, quando eu desloco para a direita, eu represento com 10 na menos 3, 6 casas para a direita, 10 na menos 6, e assim por diante. Então aqui tem essas regrinhas para você aprender, mas fica mais prático quando formos demonstrando em aulas futuras exemplos práticos que eu vou mostrar para vocês. Também vou trazer aulas no quadro branco,
mostrando todo o equacionamento, e aí fica mais prático para você entender. Por isso é interessante dando uma lida neste PDF com calma. A notação científica é muito comum de ser utilizada quando nós queremos representar os valores, e em equações, quando você quer resolver algum circuito, é bem interessante utilizar a notação científica para você não cometer nenhum erro de unidade. Então, às vezes você está trabalhando numa equação ali com volt, própria unidade do volt, mas está trabalhando com miliamperes. Então, é interessante você representar com o 10 na menos 3 para não se confundir. Quando você faz a notação científica, assim você está representando aquela grandeza na sua própria unidade. Pegando como exemplo o ampere, se isso aqui fosse unidade ampere, nós estaríamos com 8 vezes 10 na menos 3 amperes, que é o mesmo que 8 miliamperes. Se fosse capacitor, um capacitor de 47 nano, por exemplo, 47 vezes 10 na menos 9 farad, que é igual a 47 nanofarad. Então você utiliza bastante a notação científica, que é apenas multiplicar o valor pela potência de 10 aqui, representando a unidade específica do sistema internacional. E depois, com o resultado obtido, você converte de novo, adequando aí para o seu múltiplo ou submúltiplo, o que ficar melhor representado aquele número. Então, por exemplo, na calculadora aqui, você pode representar 10 nano, digitando 10 e clicando E no teclado, ou aqui em ESP, ó. Ele aparece um E, e aqui ele multiplicado pelo valor. Então eu coloco um 9 e mudo aqui mais e menos para menos 9. É o mesmo que 10 vezes 10 elevado na menos 9. Esse valor aqui na calculadora. Se eu der um Enter, eu vou ter a representação numérica propriamente dita. Portanto, eu tenho aqui 9 casas depois da vírgula, ó, com o 1. Outro valor, 10 e mais 3. 10 vezes 10 na 3, que é o mesmo que 10.000. Se eu dou um Enter, ele representa aqui os 10.000. 1,5 vezes 10 na 6. É o mesmo que dizer 1,5 mega, de alguma unidade específica. Poderia ser megahertz, por exemplo, ou mega-ohms. Então, 1,5 mega, que é o mesmo que 1,5 milhões, que é o mesmo que 1.500.000, ó. Vamos pegar 22 e 3 menos, é o mesmo que 22 mili, que é 10 na menos 3. Então, é 22 vezes 10 na menos 3. Quando você trabalhar com a calculadora científica, normalmente as calculadoras vão representar com esse E aqui. Inclusive nos softwares, MATLAB, softwares computacionais, ou mesmo o Excel, você representa com este E. Muitas vezes, E maiúsculo ou E minúsculo não tem diferença. Aqui na calculadora ele aparece em E minúsculo. No MATLAB, por exemplo, se você trabalhar com E maiúsculo ou minúsculo, não vai ter diferença. Ele vai entender que é o número vezes o 10 elevado naquela potência que você representou. Então aqui 0,022. São 3 casas depois da vírgula do número 22, ou 22 mili, ou 22 vezes 10 na menos 3. Não tem mais muito o que falar de múltiplos e submúltiplos, eles são representações mais agradáveis das grandezas que trabalhamos. No nosso caso aqui o foco é em eletrônica. Então eu trouxe aqui vários exemplos para você. Novamente eu deixo este PDF para download, se você não baixou na primeira videoaula. Clique em mostrar mais e aproveite. E eu lembro você que temos cursos Hotmart aqui na descrição para você investir no seu conhecimento e aprender muito mais. Tá aqui todos eles e muita coisa bacana aqui embaixo para você. Até o próximo vídeo, hein? Não esqueça de comentar
Deixe suas dúvidas, havendo tempo respondemos, senão outros assinantes experientes podem te ajudar também a solucioná-las. Esse foi mais um vídeo da série sobre matemática para eletrônica. Espero que esteja gostando do conteúdo. Lembro você de acompanhar os nossos demais cursos, séries, projetos aqui do canal. Tem amplo conteúdo mesmo, mais de 2.800 vídeos aqui no WR Kids Channel. Isso é engenharia, uso intencional da ciência. Lembro de me seguir no Facebook, a nossa fanpage no Facebook e também nosso canal no Telegram. Os links estão na descrição. Um abração e até o próximo vídeo.